Olá, pessoal. Hoje é dia 12 de março de 2023. Esse é o vídeo 16. E nesse vídeo nós vamos falar da comunicação entre os dois mundos. Essa intermediação dessas duas dimensões, desses dois mundos, ele é feito, obviamente, pelo controvertido Exu. Então, como foi citado no vídeo anterior sobre o mito da criação, Exu estava na passagem entre os dois mundos, o Orum e o Ayé. A sua função é de regular o fluxo de energia entre os dois mundos, servindo de mensageiro entre os deuses, né, e os homens, liberando essa passagem de energia ou não, dependendo da sua utilidade ou das reverências devidas a ele, ou num ebó, ou num despacho, enfim, porque a ele pertence. E nessa posição de construtor de pontes entre planos de consciências diferentes e o inconsciente, ele tem uma função muito próxima de Mercúrio ou de Hermes. Hermes, ele é um dos mais populares deuses gregos. Possuía a função de mensageiro entre os deuses, entre estes e os homens. Provavelmente, o seu nome vem do costume grego de se erigir pilhas de pedras nos caminhos e encruzilhadas para orientar os viajantes. Hermes presidia os caminhos, e este monte de pedra era conhecido por Hermainon. Ou ainda, as casas gregas costumavam ter à sua frente este monte de pedra, que era, digamos assim, era o domicílio de Hermes, para que este protegesse a casa e os seus moradores. Sendo mensageiro, Hermes trazia nas mãos um bastão de arauto, chamado de Kerikeion, além de sapatos e chapéu alados. Como uma divindade da comunicação, ele tornou-se protetor dos viajantes, dos mercadores e dos ladrões. Na função de psicopompo, ele tem a função de conduzir as almas dos mortos para Hades. Em psicologia, esse termo refere-se àquele elemento psíquico que conduz o ego em sua viagem ao inconsciente. Exu apresenta muitas das características dos seus correspondentes gregos. Exu preside os caminhos, especialmente as encruzilhadas, sendo um dos seus símbolos o tridente, em que se percebe uma encruzilhada, e as possibilidades dos caminhos e a hesitação característica deste viajante. Nesta ponta, entre a função de Exu de abertura ou fechamento de caminhos, bem como a indicação do que se pode seguir, que é a função de que Exu carrega como informativo de caminhos. Nas casas de axé, Exu é responsável pela proteção da casa e dos seus habitantes. A ele é destinado um local à entrada da casa, chamado de casa de Exu ou tronqueira em algumas roças. A exemplo de Hermes, Exu carrega um instrumento fálico, um bastão que tem a forma de um pênis, e possivelmente este foi um dos elementos, digamos assim, que levaram esse orixá a ser associado com o diabo cristão, devido à sua ligação direta com a erotização da vida. Exu é igualmente dono do mercado. Ele está sempre envolvido no comércio, e por isso tem afinidade com a malandragem e astúcia própria desta atividade. Nisto inclui-se os ladrões e espertalhões. O comércio e as negociações abrangem uma vasta gama de atividades, desde a pechincha própria dos mercados públicos e feiras, comum, né, muito comum praticamente a todas as culturas, inclusive até as negociações diplomáticas de qualquer natureza. Aproximando-se da malandragem, Exu adquire aspectos de trickster, enquanto satírico e brincalhão, além de briguento e crítico da moral e das formas estabelecidas. Lidando mais de perto com os polos opostos da existência, tem a prerrogativa de subverter a ordem das coisas.
Uma de suas qualidades diz que Exu mata uma ave ontem com a pedra que ele atirou hoje. Ou ainda, que Exu vai ao mercado comprar azeite e ao trazer vem em uma peneira e ele não se perde em nenhuma gota. Ele faz o erro virar acerto, como faz o oposto, o acerto virar erro. Exu também exerce a função de psicopompo, que vai conduzir as almas dos mortos até Euá. Um dos seus mitos mais conhecidos, ele faz referência a dois amigos que trabalhavam junto. Cada um possuía o seu campo, porém eles faziam divisa entre si. E era costume sempre se encontrarem para conversar sobre o dia. Sempre antes de irem ao campo, era costume eles saudarem Exu para que tudo corresse bem naquele dia. Certa vez, eles se esqueceram de Exu e não fizeram a reverência devida, indo trabalhar pensando mais em si do que na sua obrigação para com os deuses. Exu ficou muito irado com essa falta e decidiu vingar-se. Vestiu um gorro de duas cores, de um lado vermelho e de outro branco, ou até vermelho e preto, segundo outros autores, né? Passou por um caminho que ficava entre os campos dos dois amigos, encontrando primeiro um e depois o outro. Em certa altura do dia, um dos amigos fez alusão ao estranho que havia passado de gorro vermelho, ao que o outro retrucou: não, era branco. A discórdia foi aumentando ao ponto de ambos se engalfinharem em uma luta corpo a corpo, resultando na morte dos dois, enquanto Exu se divertia a valer com a sua vingança. Esse orixá traz em seu conjunto mítico a importância dos aspectos homeostásticos da psique, pois, enquanto porteiro e regulador do fluxo de energia psíquica, regula a passagem também dos conteúdos entre o consciente e o inconsciente, tendo a possibilidade de subverter a ordem estabelecida, tornando o que é certo errado e vice-versa. Ele participa do processo de enantiodromia, que é a inversão do fluxo de energia quando muito polarizado. Podemos, a título de exemplo, tomar o executivo que desempenhou muito bem o seu papel profissional, a sua persona, distanciando-se perigosamente dos elementos inconscientes reprimidos e alijados fora da consciência, como os trabalhadores do mito narrado. A certa altura, esses elementos reprimidos podem voltar exigindo atenção, o que pode se manifestar em somatizações, angústias de etiologia desconhecida, ou ainda comportamentos sem coerência com o contínuo da consciência que acabam por prejudicar a carreira profissional e até a vida familiar e pessoal. Nesses casos, está presente Exu, cobrando o que foi esquecido, a parcela da psique deixada de lado e reprimida que retorna em busca de assimilação. Na maioria dos casos, o que foi reprimido acaba fazendo parte da região sombria da personalidade. Nessa abordagem, Exu passa a representar esses aspectos. Sabemos que a agressividade e sensualidade são muitas vezes incompatíveis com certas personas construídas nos moldes da nossa cultura. E esses conteúdos acabam por configurar a manifestação de Exu, especialmente na Umbanda, que, por força da aproximação com o cristianismo, os mais instintivos aspectos da agressividade e da sexualidade são associados ao diabo. Nesse segmento do culto dos orixá, nós podemos ver o sincretismo de Exu ao diabo cristão nas imagens encontradas facilmente em qualquer loja de artigos religiosos de Umbanda. Então, ele aparece como esse Exu demoníaco, que é a expressão de elementos sombrios reprimidos ou inconsciente, e sendo o Exu o mensageiro destes conteúdos, é natural que ele assuma aspectos apavorantes. Exu, enviado do mal e violento,
é a representação muito comum, bem como a sua ligação com os aspectos sombrios da morte e do mal. Na Umbanda encontramos Exus com o nome até de Tranca-Rua, o João Caveira, respectivamente associados à violência e à morte, bem como a figura do Pombogira, que evocará os aspectos da sensualidade e da voluptuosidade moral, sempre invocada para resolver casos amorosos, não importando os meios. Exu revelará, nesse caso, aspectos sombrios, não de si mesmo, mas da psique individual e coletiva. Na nossa cultura judaico-cristã, os aspectos incorporados por Exu, principalmente na visão umbandista, são precisamente os aspectos rejeitados pela configuração deífica do summum bonum, ficando para Exu a parte menos positiva da divindade. A questão do summum bonum foi amplamente discutida por Jung, pois esse dogma cristão designa Deus como perfeito e bom, não havendo nele nenhum mal, erro ou trevas. Este elemento negativo passou a ser constituído da figura do diabo. No entanto, não foi sempre assim. No Velho Testamento, podemos encontrar várias referências a aspectos sombrios de Javé. E esse dogma de perfeição e bondade absoluto de Deus só pode surgir no cristianismo. No entanto, é dito que cada pessoa tem um Exu particular, diferenciado do Exu orixá do candomblé. Este Exu particular tem a incumbência de favorecer a ligação do filho de santo com os orixás e de proteger o adepto contra investidas maléficas que possam vir, além de se colocar como uma espécie de serviçal do orixá, dono da cabeça do devoto. Nesse sistema, a função de sombra exercida por Exu é mais definida e ela induz o filho de santo a lidar com este universo sombrio da sua própria personalidade. Há uma lenda cigana sobre o que foi falado acima, que é muito interessante. Conta-se que um viajante, voltando por um caminho não habitual, avistou uma pequena vila. E na entrada da vila, ele passou por um cemitério onde havia uma imagem de São Jorge muito gasta pelo tempo. Então o cigano dirigiu-se ao porteiro do cemitério e pagou-lhe para que restaurasse e pintasse aquela imagem. O porteiro consentiu e o cigano instalou-se naquela vila. No dia seguinte, o cigano foi ver a obra de restauro da imagem e percebeu que o porteiro havia pintado somente o santo e o cavalo, deixando o dragão exatamente como estava. O cigano indignou-se e disse ao porteiro que ele deveria restaurar a imagem completamente, e inclusive o dragão. Pinte o dragão também, disse o cigano. Com resistência, o porteiro concordou. Voltando o cigano para a hospedaria, ele caiu doente. Utilizou tudo o que sabia para se curar, porém os seus conhecimentos mostraram-se inúteis. Reconheceu, recorreu ao médico da vila, obviamente, que também não conseguiu livrá-lo daquele mal. Então o cigano pensou que, bom, acabaria os seus dias naquele lugarejo sem poder voltar para a sua família. Enquanto pensava em seu quarto, um homem estranho entrou e deu-lhe a beber uma porção e desapareceu em seguida. Após algumas horas, o cigano estava bem e saiu a procurar o estranho que lhe dera o remédio. Não encontrando o homem, dirigiu-se ao cemitério para ver a pintura encomendada e encontrou a imagem totalmente restaurada, inclusive o dragão. Achegando-se ao porteiro, narrou-lhe o que tinha acontecido. Este lhe disse assustado que o tal homem estranho era, na verdade, um diabo que assolava a região como uma peste incurável. E sai depressa. O cigano olhou para a imagem, pensou por alguns minutos, levantou o chapéu, agradeceu
e foi embora feliz. Essa lenda apresenta a necessidade de conscientização e integração dos aspectos sombrios e luminosos da nossa psique. Não adianta somente restaurar o São Jorge sem que se restaurasse também o dragão, pois eles fazem parte de forma oposta do mesmo contexto. O todo inclui obrigatoriamente os contrários. Aliás, a iconografia de São Jorge com dragão nos faz lembrar do símbolo Yin e Yang, unidos e complementares. Um não existe sem o outro. Para exemplificar a possibilidade de amplificação, digamos assim, dessa figura, eu vou mencionar o caso de uma cliente. Vamos chamar essa cliente de A. A, que apresentava uma resistência muito grande aos aspectos da própria sensualidade. Queixava-se da dificuldade em conseguir um relacionamento afetivo e aos 27 anos não havia conhecido a sua própria sexualidade. Então, por intermédio de uma amiga, ela foi indicada a um centro espírita e acabou conversando com uma pombagira, que de uma forma direta e impessoal lhe disse que os impedimentos que ela tinha eram próprios dela e que ela, a pombagira, atuava no sentido de conseguir algo, mas a pessoa impedia sistematicamente qualquer aproximação, escondendo-se nas amizades femininas, sempre com a turminha de amigas. Não havia espaço para um namorado na vida dessa pessoa. E que ela, a pombagira, né, ia atuar no sentido de conseguir algo. Esse diálogo com a pombagira detonou um confronto com conteúdos sombrios da personalidade dessa mulher, que foram trabalhados depois em terapia e muito auxiliaram o seu processo analítico. Essa mulher pode assimilar a sua pombagira, ou seja, os seus aspectos sensuais e eróticos, neste trabalho de terapia. A propósito da pombagira, percebemos uma aproximação simbólica deste personagem com Hecate ou Cária, que é uma deusa ictônica, senhora das perversões noturnas, representada com serpente nos cabelos e uma tocha nas mãos. Ela é a que te encontra. A gente não encontra ela é que nos encontra. Apesar desse aspecto fantasmagórico, ela era muito popular e recebia adorações, né? Uma adoração familiar em um altar, que era erigido em sua homenagem em frente das casas. Também era compreendida como a deusa das encruzilhadas, onde recebia o nome de Triodites, surgindo como uma figura de 3 cabeças ou 3 corpos. Outro exemplo trazido por um atendimento terapêutico apresenta o caso de uma esposa que sentia uma verdadeira fobia pela figura do Zé Pilintra. Esta fobia chegava ao ponto de perturbar o equilíbrio emocional da cliente e sempre era o foco das sessões de atendimento dela. Acontece que ela era casada com um homem que a atraía e muitas vezes ficava em noitadas. Ela resistia à conscientização de que o seu marido estava sendo menos leal com ela e esforçava-se por manter em mente a imagem deste bom homem. Neste meio tempo, ela conheceu a figura do Zé Pilintra, já mencionado, né, anteriormente, e essa figura catalisou os seus pensamentos e sentimentos reprimidos acerca do marido. A base do conteúdo reprimido era de que o seu marido, na verdade, era um pilintra, né? Mas como estes eram conteúdos rejeitados da consciência, o seu Zé tornou-se uma figura ameaçadora. E a amplificação da figura simbólica do seu Zé, bem como as associações que daí decorreram, fizeram com que a cliente encarasse o seu marido de frente, o pilintra, que ele
parecia ser para ela. E a partir de então desapareceu a fobia pela imagem do Zé Pilintra e ele não mais apareceu nas sessões, né, nas terapias, e a figura que estava constelada diluiu-se e em seu lugar surgiu o marido real, para o qual a cliente passou a tomar uma série de decisões de autovalorização e também de limites. Um outro caso também atendido já se referia à agressividade que Exu pode representar. Era a situação de uma adolescente que, sendo filha única, vivia sob a pressão agressiva do pai, que era alcoólico, e na urgência de proteger a mãe das investidas desse pai violento. No momento do conflito familiar, esta adolescente recebia o seu Exu para poder brigar e enfrentar o pai. O curioso notar é que o pai respeitava e até evidenciava um certo medo deste Exu. Este orixá, representante dos elementos reprimidos de agressão e desrespeito à autoridade paterna, tornava a consciência, tomava a consciência da moça e se expressava de modo a preservar a integridade das mulheres da casa. Embora este elemento não estivesse presente na consciência desta adolescente, ele cumpria o papel de regulador das relações. Um outro exemplo também vem de um jovem que tinha que lidar com a violência de seu pai contra ele mesmo e também com a mãe. Ocasionalmente, baixava nele um Exu que arrebentava a casa inteira e ficava incontrolável. Então, nós podemos observar nesse segundo exemplo a maior inconsciência e dissociação do fenômeno em que Exu novamente é responsável pelos aspectos mais sombrios reprimidos na psique do jovem, que se, digamos assim, exteriorizam em violência explosiva e não dirigida, como no caso anteriormente citado. Ocorre-nos uma lenda ouvida em uma casa de axé, em que Xangô, o orixá do raio e do trovão, portanto ígneo, se apaixona loucamente pelos encantos da suave deusa das águas doces, Oxum. No ímpeto da sua paixão, ele quer tomá-la à força, o que aos olhos de Oxum seria uma grande violência e ocasionaria a recusa imediata do pretendente. Ele não sabe lidar com a docilidade feminina e o encontro dos dois seria terrível. Então Exu impediu esse encontro até que Xangô se acalmasse e, mais controlado, ele pudesse cortejar adequadamente Oxum, que ela se entregou a ele, calmamente. Desse encontro brando, entre a polaridade ígnea e a água, surgiu a chuva mansa, aquela que cai devagar e continuamente para regar a terra e fazer a vida florescer. Então, neste caso, Exu regula os acontecimentos para como é que eu vou dizer? Para que o que deve ocorrer de benefício para todos não se perca ou até se prejudique. Por outro lado, ele se impõe na violência dos aspectos masculinos quando é dirigido ao feminino, em analogia aos dois casos falados nesse vídeo. O vídeo 17, que será o próximo, nós vamos falar de Ogum, o guerreiro dos músculos de aço. Um forte abraço a todos, vamos nos encontrar novamente. Até lá!